Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 26 de janeiro de 2023. Agradeço a presença de todos. Alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. E peço, por favor, que todos mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Nós vamos ir pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral, pedidos de preferência. E eu dou, então, início formal à sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença, então estão presentes, além de mim, o doutor Ítalo, o doutor João Marcelo e o doutor Leandro Quintal, que hoje está substituindo o doutor João Carlos Silag, a quem agradeço a presença, além da doutora Aline, da representação fiscal. Então, eu dou início formal à sessão, e o primeiro processo com pedido de sustentação oral é do autuado Agility Networks Tecnologia Limitada, auto de infração 4089578. Esse é um recurso misto de relatoria do Dr. João Marcelo, com pedido de sustentação oral da doutora Kalinka. Esse processo foi retirado de pauta na última sessão, está retornando agora. Já foi feita a leitura do relatório pelo Dr. João Marcelo. Eu peço apenas, doutor João Marcelo, que faça a leitura só das acusações, para fazer sentido aí para quem estiver assistindo, não precisa ler do processo inteiro, e depois a gente parte para a sustentação oral da doutora Kalinka. Por favor, doutor João Marcelo. Agradeço, senhor presidente. Por gentileza, o senhor pode abrir o voto para edição? Só um instante. Liberado, doutor João Marcelo. Agradeço, só um minuto. Feito o registro, eu vou passar a leitura, senhor presidente. Então, esse é um auto relativamente longo, né? A gente já fez a leitura.
na última sessão. Então, atendendo aí o pedido do senhor presidente, eu vou ler somente as infrações que estão no auto. Então, a primeira infração é deixou de pagar o ICMS, no montante de R$ 33.107,75 em julho de 2013 e de junho a setembro de 2014, por não haver escriturado regularmente no livro fiscal de registro de saída documentos de sua emissão, relacionados ao demonstrativo anexo denominado débito escriturado a menor e relativo a operações tributadas. Essas operações, o contribuinte escriturou valores de ICMS inferiores àqueles destacados em seus documentos fiscais, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. A infringência foi dos artigos 58, 215, parágrafo 3º, item 4, letra C, artigo 87, todos do RICM 00. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1º, a linha B, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º, da Lei 6.374 de 89, a Lei do ICMS. 2. Deixou de pagar o ICMS ST devido no valor de R$ 547.776,16 no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, e montantes indicados no demonstrativo denominado demonstrativo de falta de pagamento de ICMS-ST, West com ES, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime, porém cujo emitente vendedor goza de benefício fiscal concedido à margem do CONFAS, nos termos do relatório circunstanciado anexo, conforme se comprova pelas cópias do documento juntadas. A infringência foi o artigo 37, 58, 215, parágrafo 3º, item 4, letra A, artigo 87 e artigo 426-A do RICM 00. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1º, a linha C, da Lei do ICMS. Terceira acusação, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 490.384,90 no período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2015, por emissão das notas fiscais modelo 55 relacionadas do demonstrativo denominado erro na alíquota consumidor final, referentes a operações tributadas, com erro na aplicação da alíquota, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Por se tratar de operações envolvendo estabelecimentos situados em outras unidades da Federação, o contribuinte aplicou a alíquota interestadual, porém, os destinatários não são contribuintes do imposto em seus estados de origem. Embora alguns possuam inscrição estadual, essas servem apenas para fins de controle nos locais onde se encontram. Nesses termos, o contribuinte deveria ter aplicado a alíquota interna, conforme preconiza o parágrafo 3º do artigo 52 do RICM 00. A infringência está nos artigos 56, 58, 127, inciso 4º, a linha I, artigos 215, parágrafo 3º, item 4, letra B, artigos 87, artigos 9º, 52, parágrafo 3º do RICM 00. E a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1º, a linha C, da Lei do ICMS. 4. A quarta acusação. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 348.573,36 nos meses de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, por emissão das notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, por alegar tratar-se de locação de bens do ativo imobilizado, nos termos do relatório circunstanciado, e conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. A infringência foi aos artigos 58 e 127, inciso 5º, a linha B, artigo 125, parágrafo 3º, item 4 e artigo 87, todos do RICM 00. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1º, na linha C, combinada, com os parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei do ICMS. Quinta acusação. Acreditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 8.277,71 em janeiro de 2014. Nesse mês, o contribuinte remeteu mercadoria a título de demonstração a outro estabelecimento do Estado, sem o destaque do imposto, conforme prevê a legislação. Porém, para cobertar o retorno da mercadoria, emitiu nota fiscal de entrada com destaque do imposto, e levou esse valor a crédito em sua escrituração, conforme cópia dos documentos anexos. A infringência foi aos artigos 59, 430 e 319 do RICM 00. E a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2º, a linha J, da Lei do ICMS.
A sexta acusação é de crédito indevido, no valor de R$ 56.806,75 no período de janeiro de 13 a outubro de 15, referente ao ICMS destacado nas notas fiscais de recebimento de mercadoria do estabelecimento, recebidas em operações interestaduais, por venda do estabelecimento Westcom Brasil Limitada, CNPJ tal, localizado no estado do Espírito Santo. O valor acima não foi anteriormente cobrado no estado de origem, nos termos do relatório circunstancial do anexo, conforme as cópias dos documentos juntadas. A infringência foi os artigos 59, parágrafo 2º, e artigo 61 do RICM 00. A multa foi capturada no artigo 85, inciso 2º, a linha J da lei do ICMS. A sétima acusação, acreditou-se indevidamente, no mês de janeiro de 2015, por escriturar valores acima daqueles constantes dos documentos fiscais que lhe dão suporte, no montante de R$ 673,84. Infringência artigo 61, parágrafo 2º do RICM 00. E a capitulação da multa é no artigo 85, inciso 2º, a linha J da lei do ICMS. Infrações relativas a documentos fiscais. A oitava acusação solicitou cancelamento de documentos fiscais eletrônicos relacionados aos demonstrativos notas fiscais eletrônicas canceladas fora do prazo, após decorrido o prazo regulamentar, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. Nos termos do artigo 18 da Portaria CAT 162 de 2008, para o prazo de cancelamento de notas fiscais eletrônicas é de até 24 horas, após a concessão da autorização. A infringência foi ao artigo 212-O, parágrafo 2º do RICM 00, combinado com o artigo 18 da Portaria CAT 162 de 2018 e o artigo 21 da Portaria CAT 55 de 2019. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 4º, a linha Z1, combinado com os parágrafos 9º e 10º da lei do ICMS. Infração relativas aos livros, a 9, deixa de escriturar nos meses de julho e setembro, julho de 2014 e janeiro de 2015, documentos de sua própria emissão relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. O valor das operações foi de R$ 385.542,47. Artigo 214 do RICM 00, né, infringência. E a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5º, a linha A, combinado com os parágrafos 2º, 9º e 10º da lei do ICMS. A 10ª infração deixou de escriturar, no período de abril de 2015 a novembro de 2015, documentos relativos à entrada de mercadoria tributada no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. O contribuinte foi notificado a se pronunciar acerca desses documentos, onde o mesmo figura como destinatário e não fez. Foi renotificado e alertado que seu silêncio implicaria na presunção da veracidade das operações. Mais uma vez, não houve posicionamento por parte da empresa. O valor das operações, R$ 1.733.506,14. Infringência, artigo 214 do RICMS, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5º, a linha A, combinados para os 9º e 10º da lei do ICMS. 11ª e última acusação fiscal deixou de escriturar, no período de junho de 2015 a novembro de 2015, documentos relativos à entrada de mercadorias não tributadas no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas operações do período. O contribuinte foi notificado a se pronunciar acerca desses documentos fiscais, onde mesmo figura como destinatário e não o fez. Foi renotificado e alertado de que seu silêncio implicaria na presunção da veracidade das operações e, mais uma vez, não houve posicionamento por parte da empresa. Valor das operações, R$ 5.649.271,49. Infringência ao artigo 214 do RICMS 00, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5º, a linha A, combinado com os parágrafos 2º, 9º e 10º da lei do ICMS. Feita a leitura, retorna a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura das acusações. Passo a palavra, então, para a doutora Kalinka, para a sustentação oral. Bom dia, cumprimento o senhor presidente, doutor Paulo, cumprimento também o senhor relator, agradeço pela leitura das acusações do relatório na sessão anterior, cumprimento também os demais juízes presentes, doutor Leandro, doutor Ítalo, Aline, da representação fiscal, e também o Jailson, que tanto nos apoia aí no dia a dia, né? Bom, é um auto de infração longo, realmente, são 11 subitens, né, 11 acusações. Muitos deles, a empresa já efetuou o recolhimento de forma total ou parcial. Também já houve uma decisão de primeira instância parcialmente favorável,
que eliminou algumas das acusações, algumas com concordância da representação fiscal, outras não, né, objeto também do recurso de ofício. Então, eu passo aqui a tentar dissecar um pouquinho esses 11 subitens para que a gente possa chegar a uma conclusão, né, objetiva. Bom, primeira acusação de falta de pagamento do ICMS em relação ao item 1 é um valor diminuto em relação aos demais do auto de infração, é uma acusação de falta de pagamento do imposto no valor de R$33 mil. A empresa pagou, reconheceu, né, essa acusação com relação a alguns subitens, que é 1.1, 1.3, 1.2 e 1.4, e a decisão recorrida manteve o lançamento quanto aos demais, né? Essas demais operações remanescentes, que não foram reconhecidas pela empresa, dizem respeito a 4 notas fiscais indicadas no recurso, em que a recorrente demonstra que houve o destaque indevido do ICMS próprio nessas notas fiscais, porque as mercadorias eram sujeitas à substituição tributária. Então, dessa forma, em nosso entendimento, não seria exigível o lançamento do imposto nessas operações. Com relação ao subitem 2, né, que é a falta de pagamento do ICMS por substituição tributária no valor de 547 mil, a acusação é de que a recorrente teria adquirido essas mercadorias de um contribuinte localizado no estado do Espírito Santo que teria gozado de benefício fiscal concedido às margens do CONFAS, irregular, portanto, nos termos da Lei Complementar 24 de 75. Os mesmos apontamentos cabem com relação à glosa do crédito do item 2.6, já me adiantando um pouquinho em relação a esses itens, que é em relação a crédito indevido do imposto, em relação à aquisição das mercadorias do mesmo vendedor, tá? Também localizado no estado do Espírito Santo. Então, ambas as acusações do item 2 e do item 6 referem-se a aquisições, cobrança de imposto, seja ICMS próprio, seja ICMS por substituição tributária, em razão de que, no entendimento do fisco, o vendedor teria usufruído de benefício fiscal irregular. Em recurso, nós demonstramos que houve a perda superveniente do suporte jurídico da acusação pela convalidação do benefício fiscal, né? Comprovamos, então, o cumprimento pelo Estado do Espírito Santo dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar 160 de 2017 e no Convênio ICMS 190 de 2017, o que afastaria, então, as sanções contidas no artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75, de forma retroativa à data da concessão do benefício fiscal convalidado. Esses itens foram, então, objeto do pedido de reconhecimento de créditos do ICMS na forma da Resolução Conjunta número 1 de 2019. Remetido o processo, então, para análise da Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, a DIGES, num primeiro momento houve o deferimento do pedido em relação ao item 2, em relação ao item 6, que é o crédito de ICMS, e o indeferimento com relação ao item 2. A DIGES, ela entende que a Lei Complementar 160 de 2017 não se aplicaria para remissão de créditos tributários decorrentes da cobrança de ICMS por substituição tributária, muito embora tenha reconhecido, sim, o cumprimento de todos os requisitos pelo Estado do Espírito Santo para a convalidação desse benefício. Nós entendemos que sim, que os créditos tributários decorrentes da cobrança de ICMS por substituição tributária se subsomem também à Lei Complementar 160 de 2017, não há nenhum dispositivo legal que fundamente a exclusão desse tipo de crédito tributário da remissão e da convalidação legal.
Esse foi o entendimento, inclusive, já trazido num precedente julgado pela 8ª Câmara do TIT. A relatoria era do Dr. Rafael Zuli Neto, e o voto vencedor no sentido de reconhecer a aplicação da lei complementar para créditos tributários decorrentes de ICMS-ST, relatoria do Dr. Samuel Riema, no auto de infração número 40.48.560, que nós juntamos, inclusive, na última manifestação protocolada aos autos. Bom, diante do indeferimento, então, pela DIGES, do pedido de reconhecimento de créditos com relação a esse item, ficaria, então, sem efeito a renúncia ao recurso, exclusivamente também com relação a esse item, né? Conforme o parágrafo único do artigo 2º da resolução conjunta. E nessa hipótese, então, remanescem aos senhores a análise dos fundamentos do recurso com relação ao item 2, né, que é a nulidade do lançamento, porque o fisco não comprovou o uso efetivo do benefício fiscal pelo vendedor, as operações realizadas não estavam sujeitas ao benefício fiscal, objeto da acusação, tendo a autoridade fiscal incorrido em erro de fato e de direito com relação à atribuição do benefício ao estabelecimento remetente, ao ESCOM, que na verdade era usufruído por outro estabelecimento da mesma empresa fornecedora. Houve então um erro quanto à aplicação da legislação do Estado do Espírito Santo, que regulamenta o benefício em questão, que é o COMPET Espírito Santo. Esse benefício ele é vinculado por estabelecimento optante, com relação ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, conforme esclarece o parecer consultivo 270 de 2015 daquele Estado, que nós juntamos também e que refere exatamente essa questão do princípio da autonomia dos estabelecimentos e o direcionamento do benefício fiscal àquele estabelecimento. Então, não há provas no auto de infração de que o remetente tenha usufruído efetivamente do benefício fiscal do COMPET, e inclusive a recorrente juntou aos autos dados que permitem verificar essa situação, como desde o CNPJ, inscrição estadual da matriz e da filial do emitente, diário oficial do Estado do Espírito Santo com a concessão do benefício, livro registro de apuração do remetente, sem nenhum registro de créditos ou estornos capaz de reduzir a tributação nessas operações, bem como comprovante de recolhimento do imposto para o Estado do Espírito Santo com código de regime normal e não o código específico que a legislação de lá determina para o recolhimento do COMPET, que seria o benefício fiscal. Então, sob qualquer ótica que se analise, entendemos que esse item de infração também não deve prevalecer, deve ser cancelado também, tá? Passo já ao item 3 do auto de infração, que diz respeito à falta de pagamento do ICMS no valor de 490 mil, por erro na aplicação da alíquota. A acusação entende que os destinatários não seriam contribuintes do imposto. Em decisão de primeira instância, o julgador decidiu excluir 17 operações com 12 destinatários, considerados pelo julgador como contribuintes do ICMS. Essa decisão foi objeto de um parecer favorável da autoridade fiscal, também da representação fiscal, e, portanto, pedimos que seja confirmada pelo TIT. Foram mantidas, no entanto, 17 notas fiscais no auto de infração. Com relação a essas notas, em recurso, a recorrente aponta a nulidade por falta de prova da acusação, por ser esta mais uma acusação que partiu de uma presunção não autorizada em lei, não há uma prova sequer de que esses destinatários seriam contribuintes do imposto, né?
E, de um outro lado, também já se constatou a presunção de lançamento pela própria decisão de primeira instância, falta de provas, que seria suficiente para o cancelamento integral dessa acusação. Mas quanto ainda a essas operações remanescentes, verifica-se haver destinatários com inscrição estadual e outros elementos que levaram a recorrente a crer que estava, sim, operando com destinatários contribuintes, sendo, então, ela remitente de boa-fé, né? A Câmara Superior, ela já proferiu decisões considerando suficiente a inscrição estadual como contribuinte do imposto, nos casos, principalmente em que a empresa destinatária desenvolve atividades mistas, precedente também juntado aos autos, aí em 40.84.812. Dessa forma, pede-se também o cancelamento do auto de infração com relação a essas operações remanescentes. O item 4, subitem 4, né, que diz respeito à falta de pagamento do ICMS no valor de 384 mil, por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas. O agente fiscal entende que seria vendas de bens do ativo, enquanto que a recorrente demonstra que seriam operações não tributadas, que seriam locação de bens para seus clientes, né? Essa é uma empresa que desenvolve atividades de tecnologia, então, na defesa e no recurso, ela mostra que essas operações não eram vendas, e sim locação de bens do ativo mobilizado, e que os critérios adotados para manter adotados pelo julgador para manter algumas operações no auto de infração, como se fossem vendas e não locação, critérios relativos à opção de compra que consta nos contratos, transferência sem ônus ao locatário, referem-se, na verdade, a eventos futuros, incertos, e que, sobretudo, não foram comprovados nos autos pela autoridade fiscal e que não afastam a natureza de locação, né, dos equipamentos. Natureza típica, operação lícita, conceito que não pode ser alterado, conforme o artigo 110 do CTN, e não pode ser afastado diante dos contratos juntados, das notas fiscais de locação, de demonstração, contratos que constam cláusulas de cessão, de retorno, de troca, de upgrade, que demonstram a efetiva natureza de locação das operações realizadas e que, inclusive, é uma operação comum que o próprio Estado realiza. Nós juntamos, inclusive, edital de licitação em que o próprio Estado contrata locação de equipamentos de informática. Eles estão a partir das folhas 1824, por exemplo. Então, com relação à decisão de primeira instância, pede-se a confirmação relativa aos contratos que foram tidos como locação e pede-se a reconsideração dos demais que, da mesma forma, também se referem a operações com natureza jurídica de locação, inafastável, então, pelos critérios adotados pelo julgador. Com relação ao item de crédito indevido do imposto, item 2 do auto de infração, esse item se subdivide em subitens 5, 6 e 7. Os subitens 5 e 7 foram pagos pela empresa no prazo para a defesa, então remanesce em discussão apenas o subitem 6, que é o crédito indevido decorrente de aquisição com benefício fiscal, que eu já falei logo de início. Então, passo direto agora para as infrações por descumprimento de obrigações acessórias, relativas tanto à emissão de documentos fiscais, que são o subitem 8, como livros fiscais, subitens 9, 10 e 11, tá? No subitem 8, houve uma multa em razão da recorrente ter solicitado o cancelamento de documentos fiscais após
decorrido o prazo de 24 horas, o prazo regulamentar. A decisão recorrida manteve esse item, por entender que esse cancelamento das notas não afastaria a infração. E a recorrente aponta, então, em seu recurso, né, que esse cancelamento das notas fiscais aconteceu antes de qualquer procedimento fiscal. Então, foi demonstrada a espontaneidade da regularização efetuada, inclusive porque a auditoria fiscal ela não se concluiu no prazo de 90 dias das informações prestadas, de forma que não há por que se combinar multa sobre tal conduta, devendo também, então, ser cancelado o auto com relação a esse ponto. No que se refere ao descumprimento de obrigações relativas a livros fiscais, itens 9, 10 e 11, a acusação de falta de escrituração, então, de documentos fiscais relativos a entradas. Em defesa, nós trouxemos que a multa ela foi fundamentada numa presunção de não escrituração de notas fiscais de entradas. No entanto, o conjunto probatório mostra que houve sim a escrituração, só que ela se deu de forma extemporânea. Não houve, então, falta de escrituração, houve uma escrituração extemporânea, ou seja, ela foi realizada em períodos posteriores à emissão das notas fiscais e também antes de qualquer procedimento fiscal. Tal fato foi comprovado, consta, então, as notas fiscais no quadro de folha 1067, elaborado pela própria fiscalização, e a escrituração extemporânea no livro Registro de Entradas, a partir das folhas 1929. Então, em nosso entendimento, essas multas elas devem ser canceladas por falta de subsunção dos fatos à hipótese legal, ou, no mínimo, que sejam reclassificadas da linha A, que é a falta de escrituração, para a linha G, que é o atraso na escrituração, ambos do inciso 5 do artigo 85 da Lei 6374. E, subsidiariamente, requer-se, então, a relevação ou redução das penalidades, considerando que esse é o único auto de infração da empresa, os demais requisitos demonstrados no recurso e na defesa, bem como a ausência de dolo, fraude, simulação, com relação a esses itens, e a ausência de pagamento de imposto também. Então, em suma, senhores, nosso pedido é para que, na qualidade, então, de recorrida, né, haja o desprovimento integral do recurso de ofício, mantendo-se o cancelamento parcial do auto de infração quanto aos itens 3 e 4, na forma e pelos próprios fundamentos da decisão de origem e conforme as contrarrazões apresentadas. E na condição de recorrente, pede-se, então, o provimento do recurso ordinário, a fim de que seja reformada a decisão ACO e julgado totalmente improcedente o lançamento, na parte mantida conforme razões recursais e apontamentos ora feitos. Subsidiariamente, então, a reclassificação das multas ou a sua relevação, bem como a aplicação da súmula 10 do TIT com relação à limitação dos juros sobre o principal e também sobre o valor da multa, à taxa Selic. Eu agradeço a atenção e, devido à extensão aí do auto de infração, dos fatos, fico à disposição para qualquer esclarecimento que os senhores precisarem. Obrigada. Obrigado, doutora Kalinka, pela sustentação oral. Retorno a palavra ao relator, doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Em relação no meu voto, em relação à taxa Selic, eu não sei se caberia a gente alterar o dispositivo, hein? Né? Eu acho que ficou... Eu vou colocar esse item, só mais um instante.
Já fiz o registro do voto, senhor presidente. Pois não, pode, por favor, proceder à leitura, doutor João Marcelo. Agradeço. Antes de mais nada, queria parabenizar a doutora Kalinka, né, pelo resumo aí do caso grande, né, um caso difícil. Então, parabenizar pela defesa e pela combatividade. Vamos lá. Voto. Trata-se de auto de infração com acusação de falta de pagamento do ICMS, itens 1, 2, 3 e 4, de crédito indevido do imposto, itens 5, 6 e 7, cancelamento de documentos fiscais fora do prazo regulamentar, item 8, e falta de escrituração de documentos fiscais, itens 9, 10 e 11. Os fatos geradores repartem o período de janeiro de 13 a dezembro de 2015. Por ocasião do julgamento de primeira instância administrativa, foram considerados quitados os itens 2.5 e 2.7, além dos subitens 1.1, 1.3, tudo conforme demonstrado nas folhas 2.326. Outro sim, nos termos da decisão de folhas 2.645 e 2.647, entendimento isso confirmado das folhas 2.744 e 2.750, também se encontra extinto o item 2.6 e seus subitens, de modo que o presente julgamento se limitará aos demais itens do AI. Nesse diapasão, com relação aos demais débitos constantes do item 1.1 do AI, temos que a contribuinte foi acusada de deixar de pagar o ICMS em virtude da escrituração de débitos em seu livro registro de saída de mercadorias em valores inferiores aos destacados nas notas fiscais de saída. Em seu recurso, a contribuinte sustenta que não há que se falar em falta de pagamento de ICMS sobre referidas operações, uma vez que as operações em questão teriam sido destinadas a consumidores finais, com ICMS devido tendo sido recolhido por antecipação, por se tratar de operação sujeita à sistemática da submissão tributária. Em que pese o acima exposto, conforme esclarecido pela representação fiscal, as folhas 2.578 e 2.579, não consta dos autos qualquer comprovação de que as mercadorias constantes das vendas realizadas através dos documentos fiscais de número 2.372, 2.565, 2.586 e 2.587 teriam se sujeitado à sistemática da submissão tributária. Da mesma forma, não há comprovação de que o autódromo estaria na condição de substituído e que o destaque do imposto constante em tais notas não deveria ter ocorrido, sendo necessário ressaltar que a verificação da ocorrência da substituição tributária dependeria da verificação da destinação das mercadorias, nos termos do artigo 264 do RICM 00. Outro sim, da análise dos documentos acostados às folhas 73 seguintes, verifica-se que a própria contribuinte autuada promoveu o destaque do imposto nas saídas por ele promovidas, não tendo comprovado a alegação de já tê-las adquirido com imposto retido, de sorte que os mesmos deveriam ter sido lançados no livro Registro de Saídas, com o lançamento do valor do imposto correspondente. Portanto, resta por procedente o item 1.1 do AIM. Dando prosseguimento com relação ao item 1.2 do AIM, temos que a contribuinte protestou pelo reconhecimento do crédito previsto na Lei Complementar 160 de 2017 e no Convênio ICMS 190 de 2017, o qual não foi reconhecido pela Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade de IGES. Acerca desse ponto, temos que a hora recorrente sustentou que o benefício fiscal referido na acusação foi objeto de convalidação, remissão e anistia, invalidaria o crédito constituído. Ademais, sustentou ainda que o estabelecimento remetente, capixaba, não era beneficiário do incentivo fiscal, mas sim de outro estabelecimento da mesma empresa. Posteriormente, com decisão proferida pela DIGES, não reconhecendo o crédito em questão, o contribuinte autuado apresentou as folhas 2.773 e seguintes, petição, sustentando que a consultoria tributária da Secretaria da Fazenda já se manifestou no sentido de que houve a reinstituição dos benefícios relativamente às aquisições de mercadorias sujeitas ao regime da ST, conforme resposta à consulta tributária número 23323 de 2021/2021, de 13 de julho de 2021. Entendimento esse também já adotado por esse Tribunal de Impostos e Taxas, quando o julgamento do AIM número 4.048.560-2. Pois bem, temos que o lançamento de ofício acusa a contribuinte de ter deixado de recolher o ICMS-ST devido na forma do artigo 426A do RICM 00, por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime, porém, cujo emitente vendedor goza de benefício fiscal concedido à margem do CONFAS-SIC.
Para sustentar a impossibilidade de reconhecimento do crédito reclamado pela contribuinte, a DIGES sustenta que o ICMS próprio e o ICMS-ST, apesar de não serem impostos distintos, possuem sujeitos passivos e formas de apuração e recolhimento distintos, e que não podem ser confundidos, concluindo, ao final, que no presente caso a sanção decorre de falta de pagamento do ICMS retido por substituição tributária por dedução indevida do valor do imposto referente à operação própria do substituto, do montante devido por substituição tributária. Contudo, e tal qual expressamente consignado na resposta à consulta anteriormente mencionada, houve a restituição do benefício a partir da data da publicação da Lei nº 10.887/2018 do Espírito Santo, a rigor do quanto previsto pelo convênio ICMS 190/2017, de modo que, para fins de cálculo e recolhimento do ICMS-ST devido nos termos do artigo 426-A do RICM 00, os contribuintes devem deduzir o imposto cobrado na operação anterior e devidamente destacado no respectivo documento fiscal, valendo transcrever excerto da aludida resposta à consulta, número 23321/2021, que confirma esse entendimento. Eu vou passar a ler a parte grifada, que é o item 14. Assim, uma vez que houve reinstituição do benefício em análise relativamente às aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, no que diz respeito ao recolhimento do imposto devido nos termos do artigo 426-A do RICM 00, conforme previsto na linha E do item 1 do parágrafo 2º combinado, parágrafo 4º, a consulente deverá deduzir o imposto cobrado na operação anterior e devidamente destacado no respectivo documento fiscal, e promover o recolhimento por guia de recolhimentos especiais até o último dia do segundo mês subsequente ao da entrada da mercadoria em território desse Estado. Destarte, assiste razão à hora recorrente, uma vez que a infração descrita do AIN exordial vai de acordo com os procedimentos determinados pela consultoria tributária, valendo destacar que todas as manifestações da DIGES sustentando não ser possível reconhecer o crédito relativo ao item 1.2 são anteriores à resposta à consulta número 23323/21. Com efeito, improcedente o item 1.2 do AIN. Dando continuidade com relação ao item 1.3, temos que o mesmo foi julgado parcialmente procedente pela decisão proferida pela DTJ, tendo restado fixado multa de R$ 318.487,07, sem prejuízo do recolhimento do imposto devido, no valor inicial de R$ 421.694,27. Em seu parecer acerca do recurso de ofício, a representação fiscal anuiu com o entendimento proferido pela TTJ, as folhas 2.392/2.402. Em seu recurso ordinário, a área recorrente sustenta, quanto à parte remanescente do item 3, que não houve por parte do fisco a prova de que os destinatários das mercadorias eram não contribuintes do imposto. Pertinente destacar que, no caso em tela, a autuada foi acusada de deixar de pagar o imposto referente a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota, tendo em vista que se trata de operações envolvendo estabelecimentos não contribuintes do imposto, situados em outras unidades da federação, e o contribuinte aplicou a alíquota interestadual, quando deveria ter utilizado a alíquota interna. Da análise dos documentos que dão aso à acusação, verifica-se que os estabelecimentos destinatários das mercadorias não podem ser enquadrados como contribuintes do imposto, tendo em vista a sua atividade, estando incorreta, portanto, a utilização da alíquota interestadual em tais operações, dada a redação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º da Constituição Federal, que vigorava à época dos fatos. Como bem exemplificado pela representação fiscal, adotando como exemplo o documento fiscal número 1637, verso das folhas 331, no qual o contribuinte Icatu Seguros S.A. adquiriu 2 switches, equipamento eletrônico de transmissão de dados e 2 fontes de 400 watts, fica evidenciado que os equipamentos transacionados não fazem parte da atividade principal ou secundária do adquirente, estando incorreta a utilização da alíquota interestadual nos documentos fiscais, estando correta a autuação com relação à parte remanescente do item 1.3 do AIN. Com relação ao item 1.4 do AIN, temos que o contribuinte foi acusado de deixar de pagar o ICMS por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, por alegar se tratar de locação de bens do ativo imobilizado. No julgamento singular, a DTJ considerou que os equipamentos retratados nos documentos fiscais referenciados se referem a bens móveis não consumíveis, plenamente aptos à utilização e fruição pelo locatário e passíveis de posterior restituição ao final do contrato, sem diminuição de sua substância, fixando multa
no valor de R$ 141.625,15, imposta com base no artigo 85, inciso 1º, alínea C, combinado com os parágrafos º, 9º e 10º da Lei 6.374/89, sem prejuízo do recolhimento do imposto devido no valor inicial de R$ 185.476,72. Em seu parecer sobre o recurso de ofício, a representação fiscal sustentou que, consoante demonstrado pelo fisco e detalhado no relatório circunstanciado de folhas 23/30, os contratos apresentados não possuem instrumento de constituição ou capacidade das partes. Não há cópia de procurações que garantam que os responsáveis pelas supostas contratações possuíam poderes para tal, aduzindo ainda que seria necessário o registro público dos contratos para a produção de efeitos frente a terceiros, nos termos do artigo 221 do Código Civil. Concluiu, ao final, arguindo que a alienação da coisa alocada não obriga o adquirente terceiro a respeitar o contrato de alocação eventualmente existente entre o locador e o locatário, sendo indispensável a exigência de registro público do contrato para ser possível sustentar a não incidência do imposto sobre tais operações. A contribuinte autuada, por sua vez, reitera em seu recurso as razões já expostas em sua impugnação, sustentando que a fiscalização deixou de observar as particularidades das operações da empresa, protestando, ao final, pelo reconhecimento dos contratos de locação firmados com o consequente cancelamento do item 1.4 do AIN. Pois bem, compulsionando-se os documentos que dão suporte à acusação, não há como se acatar as alegações da representação fiscal e nem da contribuinte. Eis que os contratos e demais documentos juntados aos autos, as folhas 396/716, bem como as alegações e demais documentos apresentados pelo contribuinte, sua impugnação e recurso, demonstram o acerto da decisão recorrida. Isso porque os contratos apresentados que não possuem requisitos mínimos de validade já foram devidamente considerados na decisão recorrida, as folhas 2.359 e item 57, sendo imperioso consignar também os contratos de locação precidem de registro público, eis que não constante do artigo 129 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015/73. Por sua vez, para se acatar as razões do contribuinte e reformar a decisão recorrida, caberia a mesma apresentar, além dos contratos de locação, as respectivas notas fiscais de retorno dos equipamentos, com o fito de comprovar a natureza das operações retratadas nos documentos de sua emissão, albergados por suposta não incidência, o que não foi feito. Com efeito, deve ser mantida a decisão recorrida no que se refere ao item 1.4 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Dando continuidade, considerando a notícia da quitação dos itens 2.5 e 2.7, bem como o reconhecimento da extinção do item 2.6, nos termos das decisões de folhas 2.645/2.647 e 2.744/2.750, passamos então ao enfrentamento do item 3.8. A acusação fiscal do item 3.8 versa sobre o descumprimento de obrigação acessória consubstanciada na solicitação de cancelamento dos documentos fiscais eletrônicos elencados no demonstrativo de folhas 815/816, após o decurso do prazo regulamentar. A contribuinte sustenta seu recurso com o instituto da denúncia espontânea, ao contrário do que faz crer o defendente, não é aplicável à hipótese dos autos, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória autônoma. Concluiu ao final, afirmando que o cancelamento das notas fiscais ocorreu antes do procedimento fiscal, logo não houve qualquer prejuízo ao poder de fiscalização e nenhuma lesão ao erário, requerendo assim a relevação ou redução da penalidade imposta. Na breve leitura da acusação fiscal, verifica-se tratar de infração objetiva, cujo cometimento foi confessado pelo contribuinte, que de fato descumpriu o prazo regulamentar para solicitar o cancelamento das notas emitidas. Necessário ressaltar também que o Instituto da Denúncia Espontânea não é aplicável à hipótese dos autos, por se tratar do descumprimento de obrigação acessória autônoma, sendo esse, inclusive, entendimento pacificado pelo Polente Superior Tribunal de Justiça. Por fim, hoje destacar que a suscitada boa-fé do autuado não tem o condão de descaracterizar a infração perpetrada, sendo irrelevante para a configuração da violação, não sendo o caso da aplicação do artigo 527-A do RICM 00, devendo ser mantido o item 3.8 da AIN. Passando para as acusações formuladas no item 4.9, 4.10 e 4.11, temos que as mesmas versam sobre a falta de escrituração de documentos fiscais concernentes à entrada de mercadorias no estabelecimento de sua própria emissão, item 4.9, ou de terceiros, item 4.10 e 4.11, quando já se encontravam escrituradas as operações do período. As acusações formuladas encontram-se respaldadas em fato conjunto probatório, demonstrativos das notas fiscais não escrituradas, cópia dos registros fiscais dos documentos de entrada de mercadoria e aquisição de serviço, entregue pelo contribuinte, extraídos do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, e cópias das notas fiscais eletrônicas, objetos da autuação.
A recorrente sustenta que as acusações não merecem prevalecer, pois os documentos apostados com a defesa, as folhas 1929/2199, comprovariam que as operações objeto da autuação teriam sido escrituradas em outros períodos de apuração, razão pela qual não estaria configurada a infração de falta de escrituração, e que teria, sim, havido mero atraso na escrituração de tais documentos. Portanto, trata-se mais uma vez de infração objetiva, cuja prática foi confessada pela autuada. Em outros termos, a contribuinte autuada era obrigada a promover a escrituração fiscal digital EFD prevista pelo artigo 250-A do RICM 00 desde 1/1/2013, entregando mensalmente arquivos digitais padronizados o registro de todas as operações e prestações sujeitas à escrituração do livro fiscal registro de entradas, o qual equivale à escrituração de referido livro, sendo expressamente vedado aos contribuintes obrigados à EFD promover a escrituração de forma diversa da prevista no artigo 250-A do RICM 00, nos termos dos parágrafos 2º e 5º do artigo 250-A do RICM 00. Com efeitos documentos apostados com a defesa, não se prestam a afastar as acusações formuladas nos itens 4.9, 4.10 e 4.11, pois não ilidem a acusação fiscal e não podem ser aceitos como escrituração do estabelecimento autuado. Assim, restando comprovado nos autos que as notas fiscais objetos de autuação não foram escrituradas pelo contribuinte, devem ser mantidos os itens 4.9, 4.10 e 4.11 do AIN, sendo mais uma vez necessário consignar que a suscitada boa-fé da autuada não tem o condão de descaracterizar a infração perpetrada, não sendo o caso de aplicação do artigo 527-A do RICM 00. Por derradeiro, quanto à alegação do impugnante de que as multas aplicadas nos 3.8, 4.9, 4.10 e 4.11 seriam dotadas de caráter confiscatório em razão de seus percentuais ou ainda em relação de suas bases de cálculo, cumpre destacar que tais multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigência, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única do contribuinte de que a multa é excessiva e resulta em confisco. Ademais, e tal qual consignado anteriormente, não entendo ser o caso de aplicação do artigo 527-A do RIC 00 para reduzir e nem tampouco relevar as penalidades aplicáveis, uma vez que não estão presentes os seus requisitos autorizadores, bem como asseverado na decisão de piso, as folhas 2.375. Tal medida apresenta-se como uma faculdade ao órgão de julgamento administrativo, que somente poderá vir a exercê-la no caso de infração praticada sem dolo, fraude, simulação, e que não tem implicado falta de pagamento de imposto, devendo ainda ser levado em consideração o porte econômico dos antecedentes fiscais do contribuinte nos termos do seu parágrafo 3º. No presente caso, observo pelos registros fiscais do documento de entradas e apostados que o contribuinte registra operações em vultosos montantes, que chegaram a perfazer mais de R$ 5.000.000 de entrada num único mês, as folhas 1081, tendo sido registrados saídas mensais no importe de quase R$ 7 milhões, folhas 56, dispondo, portanto, de porte econômico considerável, que não justifica a concessão do benefício. No mais, impende ressaltar que, ao agir em desconformidade com as prescrições da legislação, como ao deixar de escriturar operações de entrada, o contribuinte cria óbice aos trabalhos fiscais e contribui para o descrédito do ordenamento jurídico, ocasionando, sim, prejuízo ao fisco e à coletividade. Dito isto, pelos fundamentos expostos nessa decisão, não vislumbro para o presente caso que tenham sido cumpridos os requisitos legais que justifiquem a aplicação da referida benéfice. Da mesma forma, não se verifica a existência de vício no tocante ao termo inicial de cálculo de juros, daí, uma vez que foram feitos de acordo com a legislação paulista, fato respeitado mesmo após a retificação do AIN, tal qual já consignado pela decisão recorrida. Em tempo, quanto à redução dos juros da Selic, merece guarida o argumento da recorrente. Isso porque eu acho que poderia suprimir o parágrafo 62, né? Vamos ver. Isso porque tal discussão é resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho de 2022, que limita a aplicação dos juros ao patamar da taxa Selic, se aplica ao presente caso, vez que os fatos geradores ocorreram antes do 1/1 de 2017, sendo certo que a partir dessa data a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497/2017, se não vejamos a súmula 10 de 2017, revisada em 9 de 6 de 22, e eu não vou transcrevê-la porque já é de conhecimento de todos. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, mas no mérito nego-lhe provimento, e conheço do recurso ordinário, no mérito dou-lhe parcial provimento, para determinar o cancelamento do item 1.2 do AIN exordial, em consonância com o entendimento esposado na resposta à consulta tributária 23321/2021, e reduzindo os juros aplicados à taxa Selic para todo o período objeto da autuação,
nos termos da súmula 10 de 2017, sua nova redação, revisada em 9/6/2022. É como eu voto e submeto a apreciação dos meus pares. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. Há um pedido de preferência já registrado pelo doutor Ítalo. Então, eu passo a palavra para que o doutor Ítalo faça a leitura e depois a gente reabre os debates. Por favor, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Aqui fiz uma breve preferência, só para discordar em relação à aplicação do 527A, e eu farei aqui a breve leitura. Adianto que adoto o relatório do eminente relator e rendo minhas sinceras homenagens. Adianto que concordo com todos os fundamentos empregados pelo ilustre relator, convencendo-me de suas razões e incorporando-os ao voto, à exceção do pleito de redução da multa nos itens 8, 9, 10 e 11, nos quais entendo possível sua aplicação no caso concreto. Em tempo, afasto desde já o pleito de reclassificação das penalidades dos itens 9, 10 e 11, por entendê-los perfeitamente correlacionados à conduta infracional narrada. Quanto aos critérios objetivos, além do exigível pleito específico de redução das penalidades, vê-se que as multas dos itens 8, 9, 10 e 11 não exigem imposto e não há prova de que tais infrações foram cometidas com dolo, fraude e simulação, não podendo tal circunstância ser sugerida e sim provada, preenchidos, pois, os requisitos objetivos. Quanto à verificação dos critérios de dosimetria da penalidade, os antecedentes desabonadores e o porte econômico, eu destaco aqui que, em consulta ao site do TIT, vê-se que essa autuação é a única existente em desfavor da empresa. Há um argumento da representação fiscal, no sentido de que a falta do cumprimento de obrigações acessórias causa embaraço à fiscalização e deve ser considerada como antecedente desabonador. Eu respeitosamente discordo, visto que a definição de antecedente diz respeito à existência de autuações pretéritas. Já quanto ao porte econômico, embora não traduzido em elementos de prova aqui nos autos, há de se presumir que é uma empresa pelo menos de médio porte, mas provavelmente de grande porte, frisando-se que tal critério não se reduz a limites objetivos irrazoáveis, prestando-se tão somente a cadencial quanto arbitrado aí na penalização. Em outras palavras, o porte da empresa se prestará no máximo a estabelecer balizas para a aplicação dessa penalidade, que não onere demasiadamente a interessada, mas se preste a desencorajar a reincidência infracional. O binômio, né, o caráter pedagógico e punitivo da penalidade. Pois bem, é certo que a disposição contida no 527A é clara ao dispor que a multa poderá ser reduzida, ou seja, sem natureza imperativa, ficando condicionada à discricionariedade do julgador, ainda que preenchido todos os requisitos. Ademais, tem entendido que a obrigação acessória de escrituração é a obrigação fiscal das mais ordinárias. Entretanto, no caso em concreto, eu noto especificamente que a quantidade de operações que são reveladoras do descumprimento das obrigações acessórias, tanto de cancelar as notas fiscais dentro do prazo, quanto de escriturar notas fiscais de entrada, não é elevada, não é uma quantidade elevada, reduzindo-se a proporcionalmente poucos documentos fiscais, ou seja, insuficientes a denotar uma conduta desidiosa no cumprimento de suas obrigações fiscais. Em remate, entendido como preenchidos os requisitos autorizadores, eu opinei pela redução da penalidade nesses itens 8, 9, 10 e 11 em 70%, ou seja, reduzindo para 30% do valor da multa originalmente aplicada. Destaquei aqui outros pontos, mas na verdade pontos de concordância, e em suma, eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou dando parcial provimento tanto para cancelar o item 2 como relator, aplicar a Selic como relator, mas para reduzir a multa em 70% desses itens 8, 9, 10 e 11. E o recurso ordinário, como relator, também estou conhecendo e negando o provimento. É assim que eu opinei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Então, na verdade, o recurso ordinário seria parcial provimento e o ofício negando o provimento, né? A única ponto de discordância fica aí na redução das multas dos 8, 9, 10 e 11 em 70%. Doutor Ítalo e o doutor João Marcelo não está aplicando o 527A. Eu ia fazer até esse questionamento do doutor João Marcelo,
porque durante o voto ele não aplica o 527A, mas não faz maiores digressões, mas no final do voto ele esclareceu que não estava aplicando o 527A pelas mesmas razões da decisão de piso aí que ele incorporou nas razões do voto. Bom, então, a palavra está aberta para debate a todos os integrantes da Câmara. Eu gostaria de fazer algumas considerações em relação ao item 4, que é da alocação de bens do ativo imobilizado. Além do que já foi mencionado, né, pela representação fiscal, nos contratos foram assinados sem demonstração de capacidade das partes, porque não consta nenhuma procuração para as partes que assinaram, e além de não ter o registro público dos contratos apresentados pela autuada, eu gostaria de citar a nota fiscal número 2875, que foi trazida aos autos, as folhas 1849, a suposta nota fiscal de devolução. Essa nota fiscal de devolução não apresenta o número da nota fiscal em que foram remetidas as mercadorias. Então, eu entendo que não é possível fazer uma correlação se o equipamento que foi enviado se refere à nota fiscal 2875. Isso foi apontado pela representação fiscal no parecer, mas não foi contraditado. Outra coisa é que o voto do relator se ateve às considerações da decisão de primeira instância, que já havia feito uma análise detalhada dos contratos e das notas fiscais de devolução. Entretanto, eu gostaria apenas de citar que no item 69 do julgamento de primeira instância foram cancelados algumas notas por haver os contratos das mercadorias, os contratos de locação dos bens. Só que, em relação a essas notas, apesar de ter os contratos, não tem as notas fiscais de devolução das mercadorias. Esses contratos até não tem cláusula de opção de compra, entretanto, não tem, eu não observei em nenhum dos casos, né, a nota fiscal de devolução dos bens, né, seriam bens do ativo imobilizado que o contribuinte alega, e eu não verifiquei em relação a esses bens. Então, são dois apontamentos, um em relação à nota fiscal 2875, que teria a correspondente nota de devolução, as folhas 1849, sem fazer menção à suposta nota de envio das mercadorias e do bem, né, constante neste documento fiscal, e a outra coisa seriam alguns documentos também que tem o contrato, mas não tem os documentos de devolução das mercadorias. Seria isso, apenas em relação ao item 4, que eu gostaria de acrescentar em relação ao que foi exposto pela representação. Perfeito, obrigado, doutora Aline. Alguém tem mais alguma manifestação? Doutor João Marcelo quer falar alguma coisa sobre as observações da doutora Aline? Eu acho que esse item está sendo até mantido, né? Não sei se seria caso da gente aprofundar essa questão. Tá. Perfeito. Eu vou acompanhar o doutor Ítalo na questão da redução do 527A. Doutora Aline, a senhora tem algum esclarecimento de fato? Não, desculpa, era só... Desculpa, a doutora Kalinka, que pediu aqui a palavra. Desculpa, doutora Aline. Desculpa, falou, doutora Aline. Oi, Obrigada, doutora Kalinka. presidente. Tem, assim, um pequeno esclarecimento de fato quanto à nota fiscal em que não houve remissão da nota de remessa. Há outros elementos que possibilitam essa vinculação: remetentes, destinatário, datas, contrato vinculado, equipamento locado, ou seja, as notas fiscais permitem essa vinculação. E no que diz respeito à falta de notas fiscais de devolução,
nem sempre as operações, na data do auto de infração, já tinham ocorrido a devolução. Inclusive, pelos próprios contratos, havia possibilidade de transferência do bem sem ônus ao locatário, porque na prática, todos nós sabemos que esses bens de informática se tornam obsoletos com o uso. Então, nem sempre é feita a devolução, ou na data do auto de infração havia sido feita essa devolução. Em alguns casos, há transferência sem ônus, inclusive opção de compra. Esse é o esclarecimento pontual. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Kalinka, pelos esclarecimentos. Doutor Leandro, o senhor pediu a palavra. Sim, eu gostaria de parabenizar a defesa, né, e aguerrida, mas principalmente o voto do Dr. João Marcelo, a quem eu acompanho, porque foi bastante esclarecedor, né, bastante minucioso, apesar de extenso, né, mas o caso requeria, né, porque eram muitos itens, né. Então, eu gostaria de parabenizá-lo e declarar que vou acompanhá-lo. Inclusive na questão do 527 também, pelo porte da empresa. Perfeito. Obrigado, doutor Leandro, pela manifestação. Eu vou acompanhar o doutor Ítalo, mas eu já adianto aqui que a questão da redução do 527A, hoje em dia, ela tem, para que ocorra sua aplicação, tem a necessidade aí do quórum qualificado. Então, mesmo com eu acompanhando o doutor Ítalo, vai prevalecer o voto do doutor João Marcelo, não irá haver redução da multa nesse caso. Então, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, houve um empate, eu acompanho o doutor Ítalo, mas como a questão do voto do doutor Ítalo é a redução da multa pelo 527A, que necessita de quórum qualificado, não foi aplicado, então vencedor o voto do doutor João Marcelo. Vou só fazer a anotação aqui do voto vencedor. Então, só confirmando, doutor João Marcelo, então o recurso ordinário ficou conhecido e parcialmente provido, né? E o recurso de ofício conhecido e não provido, certo? Perfeito, doutor. Então, feitos os registros, eu encerro o julgamento do caso Agility Networks Tecnologia Limitada, agradecendo a presença da doutora Kalinka. Eu que agradeço pela atenção, desejo um ótimo dia, foi um prazer revê-los. Um abraço. Prazer foi nosso, um bom dia. Vamos para o próximo processo da pauta. Próximo processo, então, ao pedido de preferência, né, de sustentação oral, da doutora Thaís Fidelis, que se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Thaís. E o pedido de preferência dela é do caso do autuado Indústria de Bebidas Pirassununga Limitada, auto de infração 4131207, é um recurso ordinário de minha relatoria. Então, como não há pedido de sustentação oral, eu vou partir para a leitura do voto. E eu não vou ler o relatório, porque as acusações já constam aí no próprio corpo do voto, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode eventualmente retornar. Então, eu vou partir para a leitura a partir do item 7 do meu voto, para quem está acompanhando. Inicialmente, cumpre ressaltar que não cabe a este relator realizar análise de admissibilidade do recurso ordinário ora analisado. Tal função cabe ao delegado tributário de julgamento, que assim o fez nas folhas 4907 e 4908 e viu por bem deferir o processamento do mesmo. No presente caso, o contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS em razão de simulação de operações interestaduais de saída de mercadorias para as empresas Coelho e Conceição, que o item 1 é esse ICMS própria dessas operações, e o item 2 é o ICMS ST, e da empresa Santana e Pereira, item 3, ICMS
Operações próprias, item 4, ICMS-ST. Além da falta de comprovação da saída das mercadorias, referidas empresas destinatárias foram consideradas inidôneas pelo fisco. Por tais razões, as operações foram consideradas como internas e foi cobrada a diferença entre o imposto calculado pela alíquota interna e o imposto destacado nas notas fiscais, calculado pela alíquota interestadual. Nos itens 5 e 6 da IN, acusação de escritoração de notas fiscais emitidas por essas mesmas empresas no livre registro de entradas, que supostamente não tiveram origem nelas descritas. Em caráter preliminar, alega o contribuinte que estaríamos diante de exigência de ICMS na qualidade de substituto sobre operações não previstas em legislação, pois seria inaplicável o artigo 313.6, inciso 1 do RICMES, no presente caso. Referido dispositivo legal determina que o estabelecimento fabricante de bebidas alcoólicas, para efetuar a operação destinada a contribuinte localizado em território paulista, fica responsável pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes, enquanto no presente caso estaríamos diante de operações com estabelecimentos no estado de Roraima, portanto, fora do estado de São Paulo. Contudo, conforme relatado, tendo em vista a falta de comprovação de saída das mercadorias do Estado de São Paulo e que referidas empresas destinatárias foram consideradas inidôneas, as operações foram consideradas como internas pelo fisco paulista. Logo, não há qualquer nulidade ou incoerência com a acusação de falta de pagamento de imposto, pois seria perfeitamente aplicável o artigo 313.6, inciso 1 do RICMES no presente caso, razão pela qual afasta-se a alegação preliminar de nulidade por este motivo. Quanto ao mérito, alega a recorrente a efetiva ocorrência das operações autuadas e a impossibilidade de punição do contribuinte que agiu de boa-fé ao contratar com terceiro. Em caso como presente, dos itens 1 a 4, então eu entendo que deve ser aplicado lá a teoria da súmula 509 do STJ, ainda que de forma análoga, para verificar a eventual boa-fé do contribuinte para que possa afastar a sua responsabilidade. Então, no item 15, eu parto para análise aí dos requisitos da eventual ocorrência da boa-fé. Falando que, no presente caso, para comprovação de que o fornecedor das mercadorias estava em situação regular na época das operações, a hora recorrente junto se integra da destinatária das mercadorias, folhas 3412 e 3961, 3963, que coincidem com o período das operações autuadas, de forma que se pode considerar cumprido esse requisito. Para comprovar a efetiva ocorrência das operações, deve-se mencionar que livro-razão e registros fiscais não se prestam para esse tipo de comprovação, vez que são de lavra unilateral do contribuinte. O mesmo pode-se dizer acerca dos supostos pedidos de compras juntados, que não possuem qualquer aceite ou outro elemento que indique bilateralidade, bem como não é possível correlacionar com as notas fiscais objeto da autuação. Ademais, não foi apresentada nenhuma prova de negociação para a compra das mercadorias, troca de e-mail, combinação de entrega ou qualquer outro meio de prova de referidas transações. Com relação ao transporte, em que pese afirmar que a responsabilidade era do destinatário das mercadorias, percebe-se que em várias notas fiscais constou a própria recorrente como responsável pelo mesmo, sem que houvesse a devida comprovação. Não foi apresentado nenhum controle de portaria, comprovante de passagem em pedágio ou qualquer outro meio de prova para demonstrar o efetivo envio das mercadorias para os endereços das notas fiscais. Ressalta-se que há diversas provas cabais produzidas pelo fisco em sentido contrário. Com relação ao pagamento dos valores pelas compras realizadas, considero ser a comprovação mais importante para demonstrar a veracidade das operações, o contribuinte juntou planilhas de empresas de factoring e alguns contratos de movimentação bancária. A planilha de empresas de factoring também é de lavra livre e confecção unilateral, bem como estão desacompanhadas de contratos que demonstrariam a atuação dessa empresa de factoring nas operações objeto de AIM. Os extratos bancários e as planilhas não têm qualquer tipo de correlação com as notas fiscais fiscalizadas, mesmo estando diante de um grande número de operações. Aqui tá, falei duas vezes. Assim, entendo que o contribuinte deixou de exercer seu direito de contradita de comprovar e demonstrar suas alegações da forma mais clara e analítica possível, nos termos do artigo 19, parágrafo 2º da Lei 13457 de 2009. Portanto, entendo que não existem elementos de prova constantes nesses autos, aptos a demonstrar a boa-fé na realização do negócio jurídico pela recorrente e afastar sua responsabilidade das acusações feitas no AIM, não preenchendo os requisitos trazidos pela jurisprudência e da súmula 509 do STJ. Aí eu trago aí acerca da eventual impossibilidade da aplicação dos efeitos retroativos ao ato administrativo que declarou nula a inscrição estadual do contribuinte e consequente inidôneas das notas fiscais. Eu digo que há muito tempo aí o TIT tem
decidido que a declaração tem efeitos meramente declaratórios, estando sujeita a posterior comprovação de regularidade. Por tais razões, mantém as acusações dos itens 1 a 4, tais como realizadas na autuação. Com relação às acusações do itens 5 e 6, o contribuinte não traz questões de mérito para serem analisadas, apenas menciona a alegação de nulidade por suposta inaplicabilidade do artigo 85-A da Lei 6374 de 89. Quanto no entender do fiscal, houve a simulação das operações objeto da autuação, lastreadas num amplo conjunto probatório, razão pela qual a situação descrita se amoldaria perfeitamente à punição prevista no artigo 85-A. Logo, não há o que se falar, não há o que se alterar a decisão de piso nesse sentido. Tocante à alegação do caráter desproporcional e confiscatório da multa aplicada e da indevida aplicação da multa sobre o valor atualizado do principal, não podem ser objeto de apreciação por esse tribunal, vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda a aplicação da súmula 13 de 2018. E aí, por último, a questão da Selic, tendo em vista a revisão aí da súmula 10, estou aplicando a limitação dos juros à taxa Selic. Por tudo o exposto, eu conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic, mantendo as demais disposições da decisão recorrida. Como voto, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Eu vou fazer apenas uma edição aqui para corrigir uns errinhos de digitação. Presidente, só para declarar que eu vou acompanhar o voto sem nenhuma ressalva. Também peço a palavra, senhor presidente, só para, no mesmo sentido, doutor Ítalo, dizer que vou acompanhar essa ressalva. Igualmente, senhor presidente, vou acompanhá-lo, sem nenhuma complementação. Bom, obrigado pela manifestação de todos. Eu fiz aqui a edição só para tirar uns errinhos de digitação. E com isso eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi acompanhado da unanimidade no sentido de conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento apenas para limitar a taxa de juros da Selic. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso Indústria de Bebidas Pirassununga Limitada. Não havendo mais pedidos de sustentação oral e preferência, nós voltamos para a ordem da pauta. Então, o próximo processo é do autuado Perdizes Comercial Hortifruti Grangeiro Limitada, auto de infração 4129608. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de vista do Dr. João Marcelo. Eu vou pedir para o Dr. Ítalo, relator, fazer um breve resumo de seu voto e depois a gente parte para o voto vista do Dr. João Marcelo. Por favor, Dr. Ítalo. Obrigado, presidente. Na sessão passada foi lido o voto e eu vou contextualizar brevemente, principalmente para o Dr. Leandro, que não estava aqui presente. São acusações tanto do item 2 quanto do item 3 que se relacionam igualmente à suposta falta de pagamento do ICMS, sendo que a infração do item 2 relata que a falta de pagamento do imposto decorre de produtos cujo imposto teria sido recolhido anteriormente por substituição tributária, e a infração do item 3 relata falta de pagamento do imposto decorrente de operações tributárias tratadas como isenta. De qualquer forma, tanto para um quanto para outro, os argumentos do contribuinte se relacionam a serem tais operações isentas,
relativas à isenção prevista para produtos hortifrutigranjeiros. E, basicamente, quanto da leitura, eu conheci e parcialmente provi o recurso, excluindo da autuação fiscal alguns produtos, frutas, verduras e legumes, considerados como em estado natural, tanto do item 2 quanto do item 3. Em suma, eu promovi algumas manutenções relativas a produtos quando embalados em embalagens que conteriam a posição de marca comercial, o que obviamente favorece a valorização desses produtos comercializados. Também mantive a acusação fiscal em relação a produtos misturados, por exemplo, venda de produtos para sopas, yakisobas, salada de frutas, enfim, todo tipo de mistura que relaciona mais de um produto, que embora naturais, dão origem a algum subproduto e que também valoriza, beneficia de forma irrefutável esse produto comercializado. Mas quanto ao mais, produtos que foram meramente objeto de descascamento, corte, fatiamento, lavagem ou qualquer outro beneficiamento dos mais simplórios, eu entendi que esses produtos não perdem a condição de produtos em estado natural, mantendo-se aí a isenção para eles, e determinei, portanto, a exclusão desses produtos que relacionei explicitamente no meu voto. Inclusive, destaco, presidente, que entendo que, em prevalecer nesse voto ao final do contencioso administrativo, se é o caso, não haverá dificuldade de se promover a liquidação desse auto de infração com essas exclusões, pois eu listei esses produtos conforme a descrição exata trazida no próprio demonstrativo fiscal, então não haverá dúvidas do que se mantém e do que se exclui. Tá? Então foi assim que votei, também aplicando a taxa Selic para as operações que remanescem, e fico à disposição se houver alguma dúvida. Obrigado, doutor Ítalo. Passo a palavra, então, ao doutor João Marcelo, para a leitura do voto vista. Muito obrigado, senhor presidente. Eu ia pedir para o senhor para fazer a edição. Eu não sei se está na última versão, acho que não está, né? Doutor João Marcelo já deve estar aberto, porque para mim não aparece aqui habilitar a edição. Para mim consta aguardando o registro do voto vista, né? Então deve estar aberto mesmo. Está aberto aqui. Já estou informando. Eu já adicionei o voto lá. Eu acho que eu vou passar a leitura. Meu voto, como é um voto de vista, eu não fiz grandes ponderações. Vamos lá.
Então é o seguinte, em que pese os firmes fundamentos adotados pelo ilustre relator, de quem adota o relatório e rendo minhas sinceras homenagens, e de vista para a data vênia se opinar. No recurso ordinário, no caso, opinamos pelo conhecimento do recurso ordinário, vez que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos. Porém, ousamos divergir no mérito em relação ao ilustre relator, quando sua decisão que trata da porção remanescente do exordial, qual seja, versa sobre as acusações dos itens 2 e 3, que relacionam-se à falta de pagamento do ICMS, sendo que a infração do item 2 decorre da falta de pagamento do imposto por emissão de cupons fiscais, modelo 2D, por indicar que se trata de produtos cujo imposto já teria sido recolhido anteriormente por substituição. E a infração do item 3 relata que a falta de pagamento do imposto decorre de operações tributadas tratadas como isentas pelo contribuinte. Preliminarmente, conforme apontado pela decisão do ilustre relator, importante frisar que o item 1 foi liquidado em sua integralidade e os itens 2 e 3 do AIM foram liquidados parcialmente, em relação a produtos específicos, sendo que permanece em discussão apenas a porção remanescente dos itens 2 e 3 do presente AIM. A premissa utilizada pela defesa é de que todos os produtos remanescentes do objeto da autuação são albergados pelo artigo 36 do anexo 1 do RICNS, produtos hortifrutigranjeiros em estado natural, ou seja, produtos isentos. Aliás, quanto ao item 2 do AIM, esclarece a recorrente que tal acusação engloba produtos referidos nos cupons fiscais com indicação de código de substituição tributária e que, consoante explicitado na defesa, tratou-se de engano do contribuinte, porque produtos como alface e água de coco, extraída diretamente da fruta, não se acham submetidos ao referido regime. Em resumo, independentemente da premissa fiscal, o recurso impetrado pela recorrente concentra-se no fato de que os produtos objeto da autuação são, em sua totalidade, isentos da tributação estadual. Nesse sentido, tanto a decisão de piso quanto o parecer da ilustre representação fiscal repisam pelo entendimento literal da decisão normativa CAT 16 de 2009, que em seu turno determina que os produtos hortifrutigranjeiros alvos da presente autuação não são albergados pela isenção e, portanto, são tributados. O ilustre relator, em seu voto, anotou que não se trata de negar vigência àquilo que estabeleceu em norma posta, decisão normativa CAT 16/09, mas interpretá-la ou reinterpretá-la à luz de toda a legislação vigente, não se revelando qualquer ofensa ao artigo 111 do CT. Nesse sentido, em seu voto, no item 2, entendeu como isento apenas o produto água de coco, como comercializada pela recorrente. E no item 3, entendeu como isento o mesmo produto, eis que se repete, bem como os produtos alface americana até vagem picada quilo, por entender que também se encaixam na regra isentiva. Pois bem, as operações de venda dos produtos elencados no artigo 36 do anexo 1 do RICNS são agraciados pela isenção, desde que cumpridas duas condições previstas no caput do referido artigo, quais sejam que os produtos estejam em estado natural e não sejam destinados à industrialização. Como as mercadorias que fazem parte da acusação fiscal não foram encaminhadas para a industrialização, fato esse confirmado pela simples leitura do AIM, resta analisar se as mercadorias comercializadas pela contribuinte para fins da legislação tributária aplicável ao caso encontram-se ou não em estado natural, sendo necessário, para tanto, verificar o artigo 4º do RICNS. Eu transcrevo aqui parcial. Artigo 4º, para efeito da aplicação da legislação do imposto, considera-se 1. Industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento e a apresentação ou finalidade do produto ou aperfeiçoe para o consumo, tal como a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova, a transformação. B. Que importe modificação, aperfeiçoamento ou de qualquer forma alteração de funcionamento, da utilização do acabamento ou da aparência do produto, beneficiamento. E C, que consista na reunião de produtos, peças, partes e que resulte um novo produto ou uma unidade autônoma, montagem, né, como seria o caso até do mix que foi citado. E D, a que importe a alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas a transporte da mercadoria, condicionamento ou reacondicionamento. E E, a que executado sobre produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, ou que renove ou restaure para utilização, renovação ou recondicionamento.
O inciso 3 diz que em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido no inciso 1, não perdendo essa condição, que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar, o que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento. O inciso 1 do artigo 4º do RICMS claramente identifica como industrialização operações que modifiquem a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo. Entendemos, portanto, que a isenção prevista no artigo 36 do anexo 1 do RICMS 00 não se aplica às operações com os produtos alvos da autuação, pois os produtos comercializados caracterizam como produtos resultantes de industrialização conforme a legislação vigente e eficaz à época dos fatos. Nesse sentido, ainda verificamos que houve recente modificação legal, trazida pelo Decreto 64.098/19, que incluiu o parágrafo 4º ao referido artigo. Eis o teor do parágrafo 4º do artigo 36, anexo 1 do RICMS 00. Parágrafo 4º. Nas operações com os produtos relacionados nos incisos 1 a 7 e 10 a 12, aplica-se a isenção, ainda que tenham sido ralados, cortados, picados, fatiados, torneados, descascados, desfolhados, lavados, higienizados, embalados ou resfriados, desde que não cozidos, e que não haja adição de quaisquer outros produtos que não relacionados, mesmo que simplesmente para conservação, observado o disposto no parágrafo 5º. Esse parágrafo foi acrescentado pelo Decreto 64.098, de 29 de 1 de 2019. Com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2019. Ressaltamos, contudo, que a inclusão desse parágrafo passou a surtir efeito a partir de 1º de fevereiro de 2019, data posterior aos fatos geradores da presente autuação, sendo certo que a inclusão de tal parágrafo pelo legislador acabou por dirimir essa questão. Em outras palavras, segundo o nosso sentir, não caberia a presente autuação, da forma em que está, após a inclusão desse elucidador parágrafo à legislação em regência. Contrário senso, entendemos cabível a autuação. Assim, concluímos que os produtos comercializados pelo contribuinte são submetidos ao processo de industrialização, perdendo a característica de produto primário em estado natural, ou seja, extrapolando os limites literais do artigo 111 do CTN, da regra que concede isenção nas operações de sua comercialização, não fazendo jus à regra de isenção constante do artigo 36, anexo 1 do RICMS 00. Por derradeiro, destacamos que o trabalho fiscal foi realizado em plena consoância com o artigo 142 do CTN, uma vez que foi carreado pelo fisco aos autos, conjunto probatório capaz de demonstrar com segurança que o autuado possuía, por ocasião da ocorrência das operações, o dever de pagar o ICMS e que ele não cumpriu com suas obrigações. Também foi apontado na pesa acusatória os dispositivos legais pertinentes. Desta forma, entendemos que a autuação do remanescente dos itens 2 e 3 deve ser mantida como está. Quanto aos demais argumentos, concordamos com o ilustre relator em suas conclusões, incorporando aqui suas razões de decidir. Em tempo, quanto à redução dos juros a Selic, merece guarida o argumento da recorrente, isso porque tal discussão é resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de 6 de 22, que limita a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, se aplica ao presente caso, desde que os fatos geradores ocorreram antes de 1 de 11 de 2017. Sendo certo que depois dessa data, a FESP já aplica ao cálculo tributário a taxa Selic fixada na Lei Paulista 16.417. Se não, vejamos a súmula 10 de 2007, que eu peço licença para não ler, a gente já é de conhecimento de todos. Dispositivo. Ante a todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, no sentido de manter a decisão da primeira instância administrativa como está, mantendo a acusação fiscal em relação ao remanescente dos itens 2 e 3, que ainda não foram liquidados, e reduzindo os juros aplicados à taxa Selic para todo o período da autuação, nos termos da súmula 10/2017, em sua nova redação, revisada em 9 de 6 de 2022. É como voto, submeto à apreciação dos meus pares. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto vista. Então, a palavra está aberta para os integrantes da Câmara para debates. Por favor, doutor Lenda. O senhor me permite usar a palavra? Eu gostaria de agradecer ao doutor Ítalo pelo breve resumo que ele fez do auto, né?
que já tinha sido do voto, que já tinha sido lido em outra sessão, mas peço vênia para discordar. Me parece que, assim como o Dr. João Marcelo mencionou, a natureza do parágrafo 4º do convênio 21, do convênio 4475, ela tem natureza, a meu ver, autorizativa, né? E essa autorização em São Paulo só teria sido implementada com a inclusão, de fato, do parágrafo 4º, que só produziu, parágrafo 4º do artigo 36 do anexo 1, que só produziria efeito mesmo a partir de 1º de fevereiro de 2019, como mencionou o doutor João Marcelo. Dessa forma, vou acompanhar o doutor João Marcelo no seu voto, presidente. Obrigado. Perfeito, doutor Leandro, pela manifestação. Eu, como já havia manifestado na última sessão e como já votei em algumas oportunidades, eu tenho o mesmo entendimento, doutor Ítalo, razão pela qual vou acompanhá-lo. Se não houver mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar a quórum de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Todos votaram. Eu encerro a votação. Então, vencedor o voto do doutor Ítalo, pelo voto de qualidade, no sentido de conhecer integralmente recurso ordinário e dar parcial provimento. Só vou preencher aqui o voto vencedor. E com isso nós encerramos o julgamento do caso Perdizes Comercial Hortifruti Grangeiro Limitada. Próximo processo da pauta e último é o do autuado Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Limitada, auto de infração 4139441, recurso misto de relatoria do Dr. Ítalo. Como não há pedido de sustentação oral, peço ao Dr. Ítalo já proceder à leitura do voto, por favor. Obrigado, presidente. Aqui eu vou direto à leitura do voto, porque realmente as acusações eu acabo transcrevendo elas conforme vou falando, né? Chega a nós através de recurso de ofício e recurso ordinário, e passo primeiro a apreciar o recurso de ofício. Aqui, o julgador acolhe em decisão fundamentada, ele julgou improcedente o item 3 do auto de infração, relativo à falta de pagamento do ICMS decorrente da emissão de notas fiscais em operação tributada sem o destaque do ICMS e não escrituradas em livros fiscais próprios, né? Ou seja, a recorrente não destacou o ICMS nas notas fiscais de retorno de mercadoria recebidas de seus clientes para teste e também não promoveu a escrituração desses documentos fiscais. Essa é a acusação. A fundamentação empregada pela autoridade julgadora de ofício, frises, foi no sentido de que a atividade desenvolvida pelo contribuinte é de industrialização por encomenda, na modalidade do gênero industrialização por conta de terceiro, sujeita à regra da suspensão do imposto. A infringência do contribuinte não seria, portanto, a descrita na acusação, que seria falta de pagamento do imposto, mas eventualmente outra relativa ao descumprimento de obrigação acessória, como pela ausência de escrituração das notas fiscais. Eu, concessa vênia, discordei da decisão recorrida e explico. Digo como correta a representação fiscal, em seu parecer de recurso de ofício, quando diz que equivoca-se a decisão ao considerar não tributada a operação eventualmente albergada pela suspensão,
caso se tratasse de industrialização sob encomenda, que não é o caso, e equivoca-se, no caso dos autos, ao considerar suspensa a operação normalmente tributada pelo ICMS. Digo eu entendo como falsa premissa o entendimento da DTJ de que a atividade prestada pela recorrida é de industrialização. No ponto, a recorrente, para que fique claro, promove a atividade de testes e análises técnicas, realizando ensaios em amostras enviadas a seus clientes, dispondo explicitamente, palavras dela, que não é indústria. O autor do feito, em manifestação, dispôs que a defesa faz uma série de considerações a respeito da autuada não praticar o comércio nem industrialização, porém, em nenhum momento esta autuação fez considerações a respeito da comercialização ou industrialização. Fecho aspas. Assim, nem a recorrida admite que realiza atividade industrial, nem o autor do feito atribui tal atividade a contribuinte. A resposta à consulta tributária 1381 de 2013, que foi citada pela autoridade julgadora como arrimo normativo, para o entendimento de que esses testes de conformidade compõem uma das etapas do processo industrial, dá-se um contexto muito específico na qual o consulente remete produtos para industrialização, mas devido a exigências do Ministério da Agricultura, os produtos depois de acabados só podem ser devolvidos a consulente após a análise da qualidade. A constatação dessa qualidade deve ser feita através de laudo, que só pode ser emitido por estabelecimento ou com laboratório específico e autorização para tanto, fecho aspas. Ou seja, trata de um contexto em que as mercadorias são remetidas para industrialização por terceiro por encomenda, e este industrializador deve, por exigência do MAPA, promover testes de qualidade com a mercadoria industrializada, realizado por laboratório terceiro antes de seu retorno ao encomendante. Nessa hipótese, a realização do laudo técnico revela, de fato, uma das etapas do processo de industrialização. No caso em concreto, não resta comprovado, e nem deveria, ao passo que isso que é alegado pelas partes, que os remetentes de produtos para teste de conformidade são terceiros industrializadores e que os procedimentos por ser adotados encontram semelhanças com os fatos narrados e averiguados nessa resposta à consulta tributária que li. A presunção promovida pela autoridade julgadora extrapola em muitos limites judicantes delineados pela tese e pela antítese que foram trazidos aqui, verificando que a síntese, que foi a decisão de primeira instância, inova em suas conclusões sem subsídios probatórios. Em suma, por entender que as atividades prestadas pela recorrente não se traduzem em industrialização, há de ser afastada a fundamentação empregada, restabelecendo o item 3 do auto de infração. No entanto, convém destacar que o restabelecimento não se dará integralmente. Isso, pois, conforme demonstrativo de folhas tais, o valor do ICMS seria de 136 mil. Após diligência promovida pela unidade de julgamento, o autor do feito manifestou-se dispondo que houve problema na elaboração do demonstrativo 3, ocasionando erro nos valores das operações em algumas notas. Assim, corrigimos o demonstrativo 3, devendo ser considerada correto que segue abaixo, totalizando tal, em operações e 121 mil em ICMS devido. Embora o parecer de recurso de ofício tenha silenciado quanto a tal circunstância que é relevante, porque envolve o valor final do débito, entendo que não há controvérsia a ser dirimida quanto a essa redução de 136 mil para 121 mil, como admite o autor do feito. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso de ofício, restabelecendo o item 3 no valor que o autor do feito admite como correto, que é de 121 mil. Esse é o item 3 do recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, os itens 1, 2 e 3, frisando que esse último foi agora restabelecido, versam todos sobre a falta de pagamento do ICMS decorrente da emissão de notas fiscais de saída em operações tributadas, respectivamente com destaque do ICMS, porém escriturado na FD sem o lançamento do imposto, com destaque do ICMS, porém não escriturado na FD, ou sem o destaque do ICMS e não escriturado. Então, divergem-se só com relação às circunstâncias fáticas aí. No ponto, defende-se recorrendo no sentido de que é prestadora de serviço de testes de conformidade e análise técnicas, isso é fato incontroverso, dispondo que não recebe mercadorias. Abre aspas. Os produtos recebidos pela recorrente tratam-se de modelos de teste e, quando do seu retorno ao cliente, esses modelos não entram na linha de produção e não são revendidos. Fecha aspas. Nem promove atividade industrial.
há de concordar que a recorrente não realiza atividade industrial. Entretanto, equivoca-se quanto à inexistência de fato gerador do tributo. Isso, pois, ocorre o fato gerador do imposto na saída de mercadoria a qualquer título, conforme dispõe o artigo 2º do regulamento. E são irrelevantes para a caracterização do fato gerador a natureza jurídica da operação e o título jurídico pela qual a mercadoria estiver sido descrito, conforme o artigo 2º, parágrafo 4º do regulamento. Embora defenda a recorrente que os produtos a ela enviados não se traduzem conceitualmente como mercadorias, entendo que os produtos remetidos são bens materiais corpóreos, circuláveis e possuem inegável valor econômico, ou seja, mercadoria, ainda que a recorrente as defina como amostras, não importando a inexistência do objetivo comercial na hipótese de remessa para teste e seu respectivo retorno. Anote que a legislação de vigência não confere tratamento tributário diferenciado, por exemplo, a não incidência ou a isenção, para as mercadorias remetidas a teste de conformidade, frisando que nas acusações dos itens 1 e 2, as remessas a recorrente e seu retorno foram normalmente tributadas, porém sem o imposto escriturado na FD ou sem a escrituração da própria nota fiscal. No item 3, o fato de emitir a nota fiscal sem o destaque do imposto não isenta da responsabilidade pelo recolhimento, ao passo que se trata-se de operações tributadas. Em suma, considerando que as operações de remessa para teste e retorno de remessa para teste são operações tributadas, julgo procedentes os itens 1, 2 e 3. O fato de, em 2019, ela ter sido fiscalizada e autuada, porém não acusada dessa falta de pagamento de ICMS, em nada infirma as premissas fiscais consubstanciadas no presente lançamento de ofício. Já com relação às infrações dos itens 4, 5, 6 e 7, referem-se elas às faltas de escrituração dos documentos fiscais. E a analiso, ela não nega a ocorrência infracional desses itens e apenas pede a redução da penalidade. Eu estou indeferindo tal pleito, ainda que observados os requisitos objetivos, a legislação é clara ao dispor que a multa poderá ser reduzida, né, sem natureza imperativa, ficando condicionada à discricionalidade do julgador. E digo eu que a recorrente não se preocupou em demonstrar antecedente fiscal, porte econômico, nem mesmo a causa da ocorrência, a motivação da ocorrência infracional. Diferentemente do caso anterior, em que eu entendi que seriam aplicáveis, aqui eu digo que, no caso concreto, a conduta narrada, também relativa à falta de escrituração, perdurou por 2 períodos, 2018 e 2019, 24 meses, conduzindo-se à margem da legislação em descumprimento dessa obrigação fiscal acessória ordinária, que é a escrituração dos documentos fiscais. E digo que o outro auto de infração, ele está às folhas 846, um auto de infração lavrado anteriormente, expõe que essa conduta da recorrente de não escriturar os documentos fiscais, ela origina-se ao menos desde 2016. Ou seja, mesmo autuada em 5 de 2019, que foi a data do primeiro auto de infração, a recorrente não regularizou, não mudou sua postura na escrituração de 2018 e 2019, períodos à época não fiscalizados, culminando na presente autuação em 12 de 2020. O comportamento fiscal da recorrente, ao meu sentir, não justifica a complacência por esse órgão colegiado, pois aqui representa uma desídia muito grande, que basicamente durante 4, 5 anos não promoveu regularmente suas escriturações fiscais em volume considerável e provavelmente tem esse comportamento até hoje. Então, eu não estou aplicando por conta disso. De toda forma, então, estou conhecendo o recurso de ofício dando parcial provimento, como lido, e conhecendo o recurso ordinário e negando-lhe provimento. É assim que votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pelo voto, pela leitura do voto. A palavra está aberta aí aos demais integrantes. Só a questão não tem a questão da Selic nos juros pela data, né? 2019, as operações aqui. Sim, são todos após novembro de 2017, né? Então já são todos pela Selic. Perfeito, obrigado. Então a palavra está aberta aos demais integrantes. Senhor presidente, faço uso da palavra, agradeço.
Para parabenizar o doutor Ítalo aí pelo voto, né? Muito bem analisada a questão, principalmente na remessa e a volta, né, do material aí para teste. Aquele caso é bem específico, concordo com a decisão do doutor Ítalo e digo que vou acompanhar integralmente. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Leandro. Também não tenho nada a acrescentar, senhor presidente. Acompanho o doutor Ítalo. Obrigado, doutor Leandro. Também vou acompanhá-lo. Então, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer e não prover o recurso ordinário, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ofício. Assim, nós encerramos o julgamento do caso Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Limitada. E assim terminamos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Vou encerrar a sessão no sistema para que seja gerada a ata de julgamento. Vou encerrar a ata gerada, então agradeço a presença de todos, em especial o doutor Leandro, que hoje veio substituir na nossa Câmara. Desejo um bom fim de semana e declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 26 de janeiro de 2023. Peço, por favor, a Jailson para encerrar a gravação.